Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos inscritos no meu canal. Que Deus abençoe vocês ricamente. Estou aqui para gravar a nossa segunda aula sobre missões, né? Essa feita no vídeo, na aula passada, eu falei sobre 4 estágios do missionário, né? E nessa aula eu vou retratar um pouco sobre os quatro. A igreja ela vai avançar 4 estágios, né? Ela vai avançar 4 estágios. E hoje nós vamos falar sobre esses 4 estágios da igreja, né? Primeiramente, é interessante nós ressaltarmos que missões não se devemos entender que o termo missões ele não se encontra nas escrituras. O termo missões, né? É um termo latino que vem dos verbos mitteres e missões, cujo o sentido é deixar ir, partir, soltar, né? Esse é o sentido da palavra. Deixar ir, partir e soltar, né? Posteriormente veio a significar, olha só, agora já vai começar a fazer sentido, ó. Mandar, enviar, despedir, né? Licenciar e despedir. Ou seja, missões é isso, é mandar, enviar e despedir, certo? Mandar, né, missionários, enviar missionários, enviar pessoas, enviar alimento, tudo gera sobre isso, enviar, né? No substantivo feminino, missões é missiones, tem o sentido próprio de despedida, né? Soltar, libertação ou envio. Já no substantivo masculino, missões tem o sentido próprio, né? Deixar ir, deixe ir ou enviar, né? No substantivo feminino é envio e no substantivo masculino é enviar, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, encontramos a palavra apostelos, né? Que é enviados, certo? Enviados, que vem do apóstolos, que é enviados, que vem do grego, que vem do verbo apostelos, certo? Que significa enviados. Por isso que Charles Van Ergens, no seu livro Povo Missionário, Povo de Deus, Missões e Apóstolo, é o apóstolo transferido da igreja, diz: a igreja torna-se missão ao seguir o Senhor como com continuidade, não, como comunidade apostólica, em movimento dinâmico, constante, anunciando o evangelho do reino em meio ao reino das trevas, né? Ou seja, o modelo apostólico nós temos que seguir, o modelo apostólico, né? Apóstolo Paulo, ele não fez parte dos 12, né? Dos 12 discípulos que quando Jesus enviou a fazer a missão, que eles retornaram já apóstolos, né? Apóstolo Paulo, ele não fez parte desse colegiado. O apóstolo Paulo, ele não fez parte desse colegiado, mas foi um dos apóstolos que mais pregou a palavra, que mais implantou a igreja, alvoroçou o mundo antigo, apóstolo Paulo, né? Eu vou ressaltar aqui, ó,
por exemplo, eu já falei, né? Comunidade apostólica em movimento, né? Está em movimento e dinâmico. Agora essa dinâmica aqui eu vou ressaltar que não é uma dinâmica entre que outras pessoas estão fazendo, né? Estão tirando essa dinâmica aqui, porque Jesus ele trabalhou sobre dinâmica, ele pegou os vários objetos da sua época, né, e pregou e fez, né, grandes maravilhas. Essa dinâmica aqui não é essa dinâmica que outros líderes erroneamente pensam que seja, né? Ou seja, o mundo ele não pode ser padrão para a igreja. A igreja tem que ser padrão para o mundo, né? E isso é aí onde eles estão errando. É aí onde está faltando a Bíblia Sagrada. Porque isso aqui isso que eu estou falando está todo fora da Bíblia. Eles estão pegando o modelo do mundo para dentro da igreja. Não é a igreja que está sendo modelo para o mundo. Exemplo disso é balada gospel, é carnaval gospel, é não sei o que mais gospel, é não sei, tá entendendo? Isso aí não é essa dinâmica aqui, certo? Não é essa dinâmica aqui. Então, essas igrejas que fazem esse movimento, isso se chama movimento. Essas igrejas que fazem esse movimento, elas pensam que estão evangelizando, elas pensam que estão fazendo missões, elas pensam que estão pregando o evangelho, né? Levando a luz dos evangelho, o reino da luz em meio às trevas. Só que elas não estão fazendo isso. Elas estão trazendo as trevas para a luz, né? Ou seja, o modelo das trevas está sendo o modelo da igreja. Não pode. Isso não pode acontecer jamais, né? Então, não é isso aí, né? Dinâmica não é isso. Dinâmico não é trabalhar com isso aí, certo? Portanto, podemos definir missões como a obra de Deus dada à igreja. Dada à igreja, irmãos, é literal. Não é 1, 2, 3, não. É toda a igreja se movimentando com dinâmica, com continuidade, né? Anunciando a palavra de Deus, né? Porque quando o mundo lá fora vê a igreja em pleno movimento, a igreja em plena ação, né? Puxa vida, esses crentes são diferentes. Olha só como eles fazem a obra, né? Agora quando ele vê um aqui e outro acolá, não. Aí isso aí, as forças, o reino das trevas, né? Já avisa. Igreja desunida. Igreja que não, né? E nós sabemos que reino dividido não prospera. Então, se nós queremos, assim como o apóstolo Paulo, alvoroçar o mundo, onde eu moro, ai meu Deus, me esqueci o nome da cidade. Redenção, nós precisamos estar, né, com companheirismo, com sinceridade de coração, andando e fazendo a obra de Deus, certo? Que seguindo o exemplo de Cristo, olha aí, seguindo o exemplo de Cristo, temos que seguir o exemplo de Cristo, né? Jesus Cristo, ele é o mestre por excelência, né? O professor por excelência. Tudo o que ele fez foi proclamar por palavra, proclamar por palavras, ações, o reino de Deus. Lembra que no vídeo passado, na aula passada, eu falei que nós fazemos missões contribuindo, orando, não, contribuindo, indo e com ações. E agora eu vou acrescentar, orando também, certo? Olha só, você seguindo o exemplo de Cristo, aí você vai proclamar as palavras com ações, o reino de Deus, né? E resultado disso, a alma se rendendo aos pés do Senhor, a alma se convertendo a Jesus Cristo. Voltando aqui para a dinâmica, essas igrejas elas podem até
chamar, os jovens podem até ficar, mas não há convenção, não há transformação e não há regeneração, né? Que são as três bases para o novo crente, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ela tem que se converter, tem que haver transformação e regeneração. Se não haver, não é a verdadeira conversão, certo? Missão quer dizer atividade divina que emerge da própria natureza de Deus. Ora, o Deus vivo da Bíblia é o Deus que envia. Portanto, o significado da palavra, ele enviou o seu profeta a Israel e enviou o seu filho ao mundo, né? Como nós encontramos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Ou seja, nós precisamos apresentar esse Jesus, né? Precisamos usar de dinâmica para trazer esse povo para os pés do Senhor Jesus Cristo, né? Este, por sua vez, enviou os apóstolos, os 70 e a igreja, né? Ou seja, é Deus quem envia, né? Ele enviou os apóstolos, os 70 e a igreja, né? Assim, a missão da igreja resulta da própria missão de Deus e nada tem de si e nela tem de se amodelar. Então, temos que seguir um modelo. Se nós precisamos seguir um modelo, precisamos seguir o modelo da igreja dos apóstolos, né? Da igreja do Senhor Jesus Cristo. E vamos falar sobre os 4, né? A igreja vai avançar 4 estágios, né? Satisfeito, nós vamos começar aqui agora sobre 4 estágios. Evangelização e missão, né? Evangelizar é um trabalho da igreja local. A igreja local, ela evangeliza, né? Ela sai evangelizando de bairro em bairro, né? Muitas vezes em cidade em cidade, certo? Agora, quando a partir do momento que ela passa da fronteira regional, aí ela já passa a fazer missões, né? Então, nós passamos da fronteira, pronto, já estamos começando a fazer missões. A igreja já tem que enviar missionários, certo? Aí ela já vai trabalhar, sabe como? Os confins da terra, né? Então, vamos descobrir quais são esses 4 estágios, né? Vamos lá. O primeiro estágio é Jerusalém. O segundo, Judéia. O terceiro, Samaria. E o quarto, confins da terra. Confins da terra. Né? Então, são os 4 estágios que ela vai avançar, certo? Enquanto a igreja está em Jerusalém e Judéia, né? Ela está ainda no movimento que não tem como ainda mexer com hábito, costumes e cultura e sociedade, né? Ela ainda está ainda dentro do país. A partir que ela avança Samaria e confins da terra, ela já passa a ser internacional, certo? Aí ela já vai mexer com hábito, costumes e cultura, certo? E aí é a partir daí que entra missões, e é a partir daí que entra o que eu digo, que o missionário ele não pode ir fazer a obra sem antes estar capacitado, sem antes estar preparado, né? Porque, como eu estou dizendo, a partir de Samaria
aí pronto, ele já vai para confins da terra. Então ele vai mexer com hábitos que são os costumes, né? E são núcleos, né? São hábitos, costume é o núcleo, e cultura e sociedade é outro núcleo, né? Então a partir daí ele já vai mexer com esse tipo, com essa sociedade, certo? Eu vou deixar aqui Lucas 3, capítulo 3, e o Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o verso 21. Ó. Aconteceu que, ao sair, todo o povo batizado também foi Jesus. E estando ele orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu uma voz do céu: Tu és o Filho amado, em ti me comprazo. Né? Ou seja, percebemos que aqui Jesus foi batizado por seu primo João Batista. E em seguida, 22, ó. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi revestido com o Espírito Santo, do poder. Para quê? Ó, 4, capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o Espírito Santo, ser revestido do Espírito Santo é isso. É ser revestido, é ser preparado para uma obra. Né? Ou seja, para você ir para fora, você precisa ser capacitado, você precisa ser dirigido, porque, como eu já falei, o missionário ele vai mexer com cultura. Né? E ele não pode chegar numa determinada nação e mexer com aquela cultura. Né? Ou seja, vemos a cultura dos índios, né? Tupi-Guarani, tem várias outras culturas. Né? Se o missionário chega lá e querer atacar diretamente a cultura, não vai dar certo. Né? O missionário ele não vai ter êxito. Então, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, ele precisa ser revestido do poder para realizar essa missão. Né? A partir do momento que eu começo a transformar os meus costumes, eu mudo meus atos, mudo minha cultura e mudo a minha sociedade. Né? A partir do momento que eu transformo o meu costume. Então, são os costumes que vêm de cultura, de ancestrais. Né? Então, sabemos o quão difícil é para os missionários estarem nesse lugar. Por isso que eu disse que missões a gente faz também orando. Missão a gente faz indo, contribuindo, orando e pregando. Né? Ou seja, orando pelos missionários que estão nesse lugar, né? Porque estão esses hábitos, culturas, né? São hábitos religiosos, culturas religiosas, muitas das vezes culturas profundas, né? Lá das entranhas mesmo de Satanás, certo? E os missionários eles sofrem, muitos deles até pagam com a própria vida para transformar a sociedade, né? Então missões ela trabalha, né, por cima desse sistema, né? Hábito, costume, cultura e sociedade. Ela trabalha com isso, né? E a evangelização, né, na igreja local, que a igreja local ainda está no primeiro estágio, que é Jerusalém, Judéia, né, ela evangeliza, né? Então elas não estão mexendo ainda com hábito e nem costume, né?
Aí elas vão evangelizar. Aí vem a convenção de almas, né? Aí, como eu falei, a convenção de alma tem que ter a convenção, aí tem que ter transformação e regeneração. Né? Regeneração. A pessoa que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela tem que ser transformada, regenerada. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a convenção. Movimentos, né, por si tem demais, tem vários movimentos, por si tem vários, né? Então, esses hábitos, cultura e costumes, sociedades são coisas que já ficam para o lado do potestade, né? Aqui já é a potestade do mal, né? Isso é o missionário a partir do segundo estágio, né? Ele já do terceiro estágio, que é Samaria e confins da terra, ele já vai mexer com a potestade do mal, né? Ou seja, que potestade é essa que habita na cultura enraizada, né? Culturas malignas. E os missionários ele tem que orar a Deus, ser revestido do poder do Espírito Santo para poder realizar a missão, né, que Deus confiou. Então, temos que orar, né, para os missionários. Hoje, né, aí com essa guerra, nós sabemos que até recentemente eu vi no meu Instagram que os missionários ainda estão na Ucrânia, né, em meio àquela guerra, em meio àquela situação, em meio àquela disputa de poder, mas os missionários estão na Ucrânia, realizando os cultos, louvando ao Senhor nos porões, né? Então isso é digno de louvar a Deus, e nós precisamos fazer a nossa parte, né? Ou seja, a igreja que envia missionário precisa da contribuição, mas precisa também da oração. Você que não pode contribuir financeiramente, você pode orar. Senhor, abençoa aqueles missionários que estão fazendo a tua obra, que estão lá trabalhando, evangelizando, né? Evangelizando. Eu ouvi uma reportagem também. Deixa eu ver aqui se ainda tá. Por isso que eu digo, irmãos, missões, ela emerge diretamente do coração de Deus. Ela não pode ser feita com meus próprios entendimentos. Ela não pode ser feita com minhas próprias, né, meus próprios. Não, missões tem que ser revestido do poder de Deus. E toda a obra que você for fazer, né? Olha só, prisões da Argentina tem expansões de convenções. Ó, as autoridades penitenciárias da Argentina permite criação de blocos evangélicos nas prisões. Ou seja, isso aqui são grupos de crentes, grupos de missionários que estão lá pregando, certo? Um fenômeno espiritual está transformando as prisões na Argentina. Convenções de presos à fé cristã estão aumentando e se tornando cada vez mais comum no país, certo? Então, ó, Jerusalém e Samaria ainda está dentro do país, né? Ainda aqui estão fazendo trabalho de evangelização, né? Hino. Aí fala aqui sobre um testemunho de um criminoso, ladrão e assassino, né, que se converteu. O nome dele tá aqui, ó. Em 2014, Jorge foi condenado a 12 anos de reclusão por assassinar um homem de 24 anos com um tiro no rosto. O ex-criminoso contou que o rosto da vítima o perseguia à noite em sua cela, e ele recorreu à oração para dissipar as lembranças perturbadoras.
A província, a província argentina de Santa Fé, a sua capital, Rosário, está cheia de história como a de Jorge. Muitas pessoas na região começaram a vender drogas na adolescência e entraram para o mundo das guerras e permanecem presas a um ciclo de violência. A vida no crime leva alguns ao túmulo, outros a prisões, superlotadas. 80% dos crimes em Rosário são cometidos por jovens pistoleiros que prestam serviço às guerras de traficante cujos chefes estão presos e mantêm o controle dos negócios criminosos na prisão, né? Então, temos que louvar a Deus, né, pela Argentina, tá? Né? Foi a notícia que eu vi aqui, ó. Deixa eu ver no meu Instagram, certo? Então, missões é isso, irmão, é evangelizar, é levar a palavra de Deus, né? Então fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos e que nós possamos fazer o ID do Senhor, né? Eu agradeço a Deus por tá repassando um pouco do que eu sei, certo? E nós vamos continuar ainda em missões, certo? Depois nós vamos ver a Bíblia e missões, vamos ver também a mensagem missionária do Novo Testamento e aí por diante, certo? Nós vamos continuar. Fiquem todos na expectativa, fiquem todos ligados e não se esqueça, se inscreva no meu canal, ajude o irmão Edivan, certo? Não ajude, olha só, presta atenção, não ajude na questão de querer que o irmão Edivan chegue lá em cima, seja, não, eu não quero ser celebridade, eu não quero almejar ser grande, certo? Eu quero só que vocês compartilhem, né, a mensagem, certo? Eu vou daqui uns dias, né, eu vou estar orando ao Senhor e vou estar postando pregações, certo? Eu tenho umas pregações para vocês possam compartilhar, certo? E esse meio é um meio muito bom, né, que nós estamos aí usando agora. E daqui um dia eu vou estar também fazendo as minhas pregações no Facebook, tá ok? Então Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos meus inscritos, se eu não me engano são 54, e agradecer a todos que postam no seu WhatsApp, a todos que divulgam, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você seja um missionário, um próspero na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.